Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para mais um encontro para tratar desse tema educação cristã. É um tema que, como eu já tenho dito, me é caro, é um tema fundamental e que no ambiente da nossa formação no seminário, ele tem uma ênfase voltada para a vida cristã na igreja. Todavia, nós vamos estar ampliando um pouco essa perspectiva, no intuito de fazer, de levar os irmãos a estarem considerando a amplitude, a abrangência de uma educação cristã que se intenciona relevante. E nesse aspecto deve ter ficado muito claro e até em certa medida espantoso para alguns, como o professor Felipe Fontes apresenta para a gente a conceituação da educação cristã. E não só a conceituação, mas a abrangência, a relevância, porque quando a gente pensa na abrangência da educação cristã, a sua relevância a gente vê que pode ser inimaginável. Então, nós vamos fugir um pouco, em alguma medida, como nós temos dois módulos, nós temos Educação Cristã 1 e 2, nós vamos estar vendo sim essa questão da educação cristã na igreja, no ambiente eclesiástico, nós vamos estar falando disso, até porque elas se misturam, como a gente tem visto, como vocês viram provavelmente em algum momento o Felipe falar, a educação cristã ela passa por família, igreja e escola, mas elas não são ambientes que estanques, independentes, eles convergem em cima de um propósito único, cada um usando da sua ferramenta e do tempo disponível, da sua possibilidade de atuação. Então, a semana passada nós terminamos conceituando a educação cristã, onde nós lemos uma das definições, que educação cristã é um trabalho processual, consciente, sistemático e permanente, centrado na pessoa de Cristo, que visa conduzir indivíduo a apropriar-se dos princípios da fé cristã. Como nós vimos através da palestra do professor Felipe, como nós temos entendido, estudando um pouco mais acerca da educação cristã, é mais do que apropriar-se de princípios, porque você pode até gravar ou trazer para si princípios, todavia princípios podem não moldar a sua vida. Você pode numa hora ou outra considerar aquele princípio para uma decisão, mas ele não vai moldar a sua vida. Então eu gosto da definição do professor Igor Miguel, que diz o seguinte sobre a educação cristã. Segundo Igor Miguel, educação cristã é a arte de cooperar relacionalmente para que o ser humano corresponda ao máximo à imagem de Deus. Lembrando que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Todavia, essa imagem é embotoada, ela é manchada, distorcida a partir da queda. Então nós não refletimos mais a imagem de Deus da maneira intencionada por Deus. Nós somos péssimos mordomos, nós nos colocamos numa condição predadora sobre aquilo que o Senhor nos... Então nós dominamos de forma predadora sobre a natureza, nossos relacionamentos foram afetados e, por consequência, a nossa adoração não é o que devia ser. Não é o que originalmente era. Uma adoração sem mediação,
Lembrando que o Senhor no Éden, ele ia diretamente ao homem. Então, voltando à definição de educação cristã do professor Igor Miguel, diz que educação cristã é a arte de cooperar relacionalmente para que o ser humano corresponda ao máximo à imagem de Deus. É verdade que Paulo diz em Romanos que ele nos predestinou para nos conformar à imagem do seu Filho. Então, é verdade sim que no seu sentido amplo e eficaz, será Deus que nos conformará à imagem do seu Filho. Todavia, como o próprio Paulo diz, há uma parte dos seus ministros, dos educadores, do povo de Deus, de cooperação nessa obra. Como Paulo, no outro lugar, diz: filhinhos, por quem eu sofro dores de parto, para ver Cristo ser formado em vós. Então, sim, há uma educação cristã. E, como o Igor diz, essa educação ela é a arte de cooperar relacionalmente para que o ser humano corresponda ao máximo à imagem de Deus. E essa cooperação, esse relacionamento, sim, tem esses elementos da definição primeiramente apresentada por nós. Processual, consciente, sistemática e permanente. Ela não tem um prazo de início, ela não tem uma hora, ela não tem um prazo de término. Como comumente acontece nos nossos programas de discipulado. Tantos meses de discipulados, tanto de treinamento, de isso, de aquilo outro. É constante. O educar na fé, ele é constante. Ele é constante para o filho, ele é constante para o membro na igreja, ele é constante para o aluno na escola, educação infantil, na educação fundamental, no ensino superior, dentro das academias. Ele é um processo sistemático, consciente e permanente. Então, a gente falou sobre isso na semana passada, e que o sentido processual dá uma ideia de progressividade. Ele começa num ponto e objetiva a degraus mais altos, né? É verdade que nesse processo a gente tem idas e vindas, como Pedro, o autor aos Hebreus diz: vocês deviam já ser mestres devido ao tempo decorrido, mas é necessário que eu vos ensine os rudimentos. Então, às vezes, a gente olha para aquela classe, para aquele grupo de irmãos, ou para o filho, ou para o amigo, e fala: nossa, ele já deveria estar no nível muito mais acima, ele já deveria estar sendo o ensinador. Mas aí você vê, avalia, é necessário voltar a esses rudimentos. Ou como Paulo, no outro lugar, disse: eu queria falar com vocês como espirituais, eu queria falar com vocês como a pessoas maduras na fé, mas é necessário que eu lide com vocês como crianças. Então, ele é processual, ele é progressivo, mas isso não impede que em alguns momentos a gente não olhe e retorne aos fundamentos. E, na verdade, por assim dizer, dentro da educação na fé, muitas vezes a gente vai retornar àquilo que tem aparência de fundamento, de rudimentos, né, melhor dizendo, para principiantes, mas a gente vai naquele assunto e mergulha mais fundo. Porque todo assunto que nós tratamos acerca da fé, acerca do seguir a Jesus, ele pode ser mais aprofundado. À medida que nós vamos ganhando experiência, à medida que nós vamos ganhando conhecimento, à medida que a gente vai experimentando de Deus, nós podemos falar mais de um assunto com mais propriedade, com maior profundidade. Então ele é processual ou progressivo, ele é consciente, ele é previsto, ele é propositado. E isso, numa esfera eclesiástica, no ambiente da igreja, isso deveria ser de suma importância. Como eu tenho dito em alguns momentos, tudo na igreja ele tem que ser propositado, tem que ser intencional. Não existe algo que a gente faça por acaso e vê no que dá. A gente não pode fazer nada nesse sentido, entendeu? Nem na nossa vida,
e nem no processo de educação cristã, seja na igreja, seja em casa, seja na escola. Nós temos que ter propósito, tem que ter claro por que estamos fazendo isso na igreja. Por que vamos, a partir de agora, vamos ter pequeno grupo? Qual é o propósito da classe de jovens? Qual é o propósito do encontro de varões? Qual é o propósito do congresso tal? Ele precisa ser consciente, previsto e propositado. Ele tem que ter um propósito claro, definido. E ele é sistemático, porque ele é programado para que aconteça. E lembrando sempre, ele ser processual, ele ser consciente, ele ser sistemático, ele ser uma metodologia, né? Uma metodologia, de modo algum, torna desnecessária ou ignora a necessidade de uma ação do Espírito Santo de Deus. Tudo isso, toda estratégia, toda pedagogia, todo sistema, todo método, ele não tem um fim em si mesmo. E se ele não é pensado, elaborado e colocado em prática na dependência de Deus, ele não vai alcançar o resultado pretendido, que é glorificar a Deus. Então ele é assim processual, ele é consciente, ele é sistemático e, ponto principal, permanente. Eu gosto de... Quando Paulo fala, não julgo ter alcançado, mas eu prossigo. A exemplo da maturidade, onde não existe um ponto final de chegada, eu atingi um outro nível, eu agora sou pós-doctor em servir a Deus. Não existe isso. Não existe. É permanente. O educar e se educar, ele é permanente. Então a exortação que está lá em Oséias: prossigamos em conhecer o Senhor. E para aqueles que são responsáveis pela educação, prossigamos em ensinar sobre o Senhor. Então ele é processual, ele é consciente, ele é sistemático e ele é permanente, até que Jesus venha. Até que Jesus venha, eu preciso aprender. Até que Jesus venha, eu preciso ensinar. Até que Jesus venha, nós temos para onde crescer. É permanente. Seguindo, então, nós vamos entrar no conteúdo de hoje, lembrando sempre que educação cristã, ela está para além da esfera da igreja, ela está para além da esfera familiar, ela está para além da esfera escolar. Todavia, ela deve acontecer processual, consciente, sistemática e permanentemente em todos esses ambientes.